Este é um canal não oficial. Acesse o episódio completo no comentário fixado. O general Patton, que foi um dos heróis da Segunda Guerra, comissionou ele a recuperar as relíquias sagradas que Hitler tinha roubado. Só que quando ele chegou lá, ele não encontrou. A galera levou, sumiu. Então eu não sei se a lança de Longino ela desapareceu. Só tem uma réplica. Porque não era... Eu vi que você mandou aqui pra gente a relação dessa descoberta com as pirâmides com as informações da CIA sobre a Arca de Aliança. O que tem a ver? Então, a CIA agora, no meio dessa pilha de documento aí que o Donald Trump tá liberando, eles falaram que nos anos 70, a gente fez um episódio sobre super soldados aqui, né? Soldados paranormais. A CIA pediu para esses soldados paranormais fazerem a visão remota, remote viewing, que é tipo uma psicografia, para eles acharem a arca. E aí, realmente, eles falaram que a arca estava numa igreja lá na Etiópia. Tá escondida. Que eu sempre ouvi falar, que sempre foi Os falado, né? Exato. E aí, dentro daquele livro... Mas é uma linha de judeus etíopes, é isso? É, porque Salomão passou o cerol lá na rainha de Sabá, né? Que era a rainha do Egito, né? O jeito dele fala, passou o cerol. Passou o cartão de crédito na rainha de Sabá. E aí eles falam, não, pô, o pessoal lá na Etiópia são descendentes do rei Salomão, pô. E o Salomão que construiu o templo, né? Então, na hora que deu zebra lá, que os babilônios invadiram Jerusalém, que destruíram o templo, as muralhas, os caras falaram, manda pros nossos parentes, meio-irmão lá da Etiópia, lá, a rainha a rainha Sambari do rebolado, que seduziu Salomão. Então, aí que entra essa ideia, porque alguns vão dizer que a pirâmide não apenas era como se fosse uma usina de energia, mas poderia ser uma arma de destruição em massa também. O cara vem, vocês estão vindo pra cima de mim? Tu liga um troço lá e pô... Emite algum tipo de... de pulso eletromagnético, né? Então, assim, a arca também, né? Quando você vai ver aquele livro As Relíquias Sagradas de Hitler, do Sean Kirkpatrick, primeiro que ele vai contar a história do Indiana Jones original, né? Que é o Walter Horner, né? Que você fala, caraca, pô, realmente... Eu, assistia Indiana Jones, era moleque, né? Fala, isso aí é tudo viagem. Aí você vai vendo que tem fundo de verdade. É isso que é louco, né? Você Tudo fala, tá baseado possível, em alguma coisa, né? Você fala, cara, essa parada existiu, né? Então, aí você descobre que o Hitler ele tinha um entendimento que a Arca da Aliança era uma espécie de arma de destruição em massa também. Porque a Arca, se ele soubesse usar, ele poderia usar como se fosse uma bomba atômica, sei lá, um negócio super poderoso. Então você vê, tipo, mesma... Mas não é louco? O Hitler ele estava tentando buscar a lança de dominar coisas espirituais. Isso. Ele queria ter hegemonia no ocultismo, na parte tecnológica e na parte militar. Ele estava em 3 frentes diferentes. O cara é clínico geral, né? Não, ele estava assim, eu quero de qualquer jeito informação de... Mas eu acho que dá pra fazer um programa só sobre isso, né? Ele acreditava nessa parada mesmo? Pô. Ou era uma galera que falava, Não, ele acreditava. Ele era obcecado com isso? Então, eles eram inspirados na Sociedade Túlia. A Sociedade Túlia cultivava esses mitos dos deuses antigos, né? Na verdade, a elite alemã daquela época, eles se achavam descendentes dos deuses. Tipo, na Grécia arcaica, né? Na era minoica da Grécia, minoica é por causa do rei Minos, né? Minos, que deu origem ao Minotauro. O rei Minos era o quê? O Zeus, que era o coelhinho também, né? Que passava o cerol em todo mundo. Pegou uma mulher chamada Europa, e aí daí vem o continente europeu, né? Levou pra ilha de Creta e teve um filho com ela, o rei Minos. Então, rei Minos foi o primeiro rei, assim, mais importante da Grécia arcaica, dessa fase minoica, né? O que significa, então, que no mundo antigo os reis eram considerados filhos dos deuses, né? Semideuses. Tipo um Hércules da vida, né? Até Alexandre o Grande dizia que era filho de Zeus, que a mãe dele, Olímpia, era meio bruxa também. Tem até uma história meio anedótica que o Filipe da Macedônia, que era o pai do Alexandre, chegou em casa de viagem e estava ouvindo a mulher fazendo uns barulhos estranhos. Aí ele foi olhar pelo buraco da fechadura, Zeus estava... arrebentando, sentando couro, passando a borracha lá, e aí quando ele foi olhar, o Zeus, pra sacanear ele, brilhou no esplendor da glória e queimou a vista dele, por isso que ele ficou caolho. Foi querer atrapalhar o serviço de Zeus, né? Então, assim, essa ideia, né, de que os reis são descendentes dos deuses vem
desde lá do mundo antigo e chega até o Egito. Aí, o que eu achei curioso, associando as duas notícias da pirâmide com a arca, é esse negócio surgir na mesma semana, né? Pois é. Os caras tá divulgando tudo junto. Você fala, meu irmão, parece que as relíquias do mundo antigo estão vindo à tona aí pra instaurar o apocalipse. Porque existem principalmente três relíquias relacionadas a Cristo que são importantes, né? Que é a Arca da Aliança. A Arca. A Deus, né? Também. O Cálice, que é o Graal. Tem o Indiana Jones também, o Última Cruzada. Jones e a lança lá. A lança de Longino que perfurou a Cristo. Essa qual seria a parada dela? A lança? Então, se essa foi a lança que teoricamente não foi a lança que matou Jesus, mas se essa... Mas que trespassou. Qual que era o intuito? Era pra vazar alguma coisa, não é? Porque eu tava lendo a parte médica, né? Sei. Da crucificação. Os crucificados eles durarem mais, eles tinham que tirar e acumulando pela posição e acumulando algum líquido. Sim. Que eles faziam isso pra dar uma aliviada. E ele durar mais, pra ter mais sofrimento, né? Tem gente que vai dizer que ao contrário dos outros dois caras que foram crucificados junto com Jesus, Bandidos, né? Jesus passou por uma sessão de tortura ali, Total. né? E os caras espancaram ele, então ele morreu mais rápido. Os outros caras continuaram vivos. Aí o que eles fizeram? Eles quebravam a perna. Quando era pro cara morrer mais rápido, quebrava a perna que o cara morria sufocado, que o diafragma não conseguia. Não tinha como apoiar, Então eles olharam assim e falaram, pô, esse do meio acho que já morreu. Os outros dois aí estão vivos, vamos quebrar a perna. Aí quebraram a perna de um, quebraram a perna de outro. Quando eles foram quebrar a perna de Jesus, eles não quebraram, porque a Bíblia dizia, desde as profecias antigas, que nenhum osso seu seria quebrado. Então, se quebrasse os ossos dele, ia estragar uma das 350 profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, né? Você colocou o número aleatório ou é esse número? É mais ou menos isso. Acho que é 320, talvez. Profecias? Profecia pra caramba. Porque ia nascer em Belém, que ele ia ser... Dá pra fazer um programa só sobre isso, então, Dá pra fazer um programa Todas as profecias que foram cumpridas. Pô, muito legal, dá pra fazer. Poxa, eu não sabia que era uma quantidade tão grande. Cadê a galera? Anota aí, que senão eu vou esquecer. Anota aí, Lene, que é tanta ideia, Mas né? Tem algum livro, algum relato de tudo tem isso? Estudos. Cara, tem estudos. Legal. Se você quiser, eu levanto isso aí. Sim. É muita coisa, né? Porque tem coisa assim... por exemplo... Aqui estão falando que essa relíquia tá na Basílica de São Pedro, mas não deve ser a original, essa lança. A lança? A lança, originalmente... Ali, ó. Isso é a réplica, né? Da lança de Longino. Tá. O Hitler roubou a lança do Museu Nacional da Áustria. Quando ele invadiu a Áustria, foi a primeira coisa que ele pegou. Lembrando que Hitler era austríaco, né? Não era alemão de origem. Engraçado, né, que você tem... É doido isso, né? Stalin não era russo, era romeno. Che Guevara era argentino. Che Guevara era argentino. Hitler era austríaco. E Napoleão era corso, era da ilha de Córcega. Francês? Não, ele é da ilha de Córcega, Sabia, que pertence à França. mas... Engraçado isso, né? E Barack Obama era da Etiópia, né? Igual os caras falavam, né? De Somália, sei lá, acho que é Etiópia, né? O do Barack Obama ainda é meio conspiração hoje, né? Dizem que essa lança ficava no Museu Austríaco, eu não sei se depois da Segunda Guerra Mundial, eu não me lembro, sabe? Porque o livro das Relíquias Sagradas de Hitler, o Walter Horn era um cara que era alemão, mas ele se naturalizou americano. E aí o general Patton, que foi um dos heróis da Segunda Guerra, comissionou ele a recuperar as relíquias sagradas que Hitler tinha roubado. Só que quando ele chegou lá, ele não encontrou. A galera levou, sumiu. Então eu não sei se a lança de Longino, ela desapareceu. Só tem uma réplica. Porque não era só relíquia sagrada, ele pegava arte também, né? Também. Quadros e... Ele era um artista frustrado, né? Que ele foi reprovado no vestibular lá. Tem um filme interessante sobre os caras querendo recriar o Hitler, que é The Boys from Brazil, né? Os Meninos do Brasil. Já viu esse filme? Não. Isso é interessante. Tipo, clonagem? Clonar, mas fazer os clones, vários clones espalhados pelo mundo, passar pelas mesmas experiências que Hitler passou pra não só ter a mesma biologia, mas a mesma formação. Entendi. Pra ter um Hitler 2.0. E é um filme que dizem que é meio baseado em fatos reais, né? Porque, querendo ou não, o Josef Mengele, né? Ou Mengele, como a gente fala, ele veio pro Brasil e ficou um bom tempo no Brasil, né? Tem até um livro muito interessante sobre isso que é... Eu não vou me lembrar o nome da autora, que é brasileira, mas o nome do livro é Bavária Tropical. Ela fez um levantamento sobre a passagem de Josef Mengele no Brasil. Porque era Brasil e Argentina que o pessoal... Uruguai, Paraguai, ficava ali, né? Por quê? Porque era mais longe, era mais difícil de ser identificado, talvez? Então, no caso da Argentina, acho que a Argentina foi o foco principal, inclusive estão circulando imagens... O pessoal tá colocando aqui 324 profecias individuais sobre o Messias. Viu?
Então é mais ou menos isso. Eu tinha falado de 323, né? Acho que errou por um. Mas tem umas que ficam meio em aberto, assim, né? Se você acrescentar essas que estão 50% de meio chance, nublado. vai mais pra... aumenta, né? Tá. Dá pra fazer um programa legal sobre isso. A vinda pra cá, Então, que veio pra cá? opa, ali, ó, The Boys from Brazil. É antigo. Gregory Peck. Ó, filme Laurence antigão. Olivier e James Manson. Interessante o filme, cara. Qual que é o lance do... Então, eles estavam clonando esses moleques aí, pegaram o DNA do Hitler, começaram a clonar e fizeram passar pelas mesmas experiências. Perdeu o pai ou o padrasto quando era jovem. Todos os traumas que ele passou, eles faziam esses clones passarem, né? Pra tentar fazer um Hitler 2.0. Tem gente até que diz, né, que a Operação Paperclip que levou os caras da Alemanha para os Estados Unidos, eles transferiram o Terceiro Reich para os Estados Unidos. Porque se você olhar, tem muito cara ali em Washington, que tá no Congresso, que eles são descendentes desses alemães que foram morar lá. Mas parece que tudo meio que origina do Império Romano, né? Também. Tentar replicar o Império Romano na Alemanha e os Estados Unidos também replicar o Império Romano. Exatamente. Até o filme novo o Megalópole, né? Eu não assisti antes. Você assistiu? Assisti, é meio... O que você achou? Cara, é meio chato, paradão? Paradão, sim. Vale a pena, mas é bem paradão. Entendi. Essa coisa do Império Romano. Restauração do Império Romano, né? Por que era tão simbólico o Império Romano? Então, essa teoria vem desde o Maquiavel. Maquiavel ele já tinha essa parada. Maquiavel ele falava sobre a Terceira Roma. O que é a Terceira Roma, né? Por que terceira? A primeira qual que é? É a original. Primeira é a original, do Júlio César. A segunda é o Sacro Império Romano Germânico, no Carlos Magno, família Habsburgo. E a Terceira Roma seria a Roma que não seria destruída nem pelos bárbaros nem pelos cristãos. Entendeu? Porque... o Maquiavel dizia que a primeira Roma tinha uma fraqueza porque ela foi destruída pelos bárbaros e a segunda Roma foi seduzida pelo cristianismo. Por isso que era o Sacro Império, né? Sacro Império Romano-Germânico, que era Roma e Alemanha, né? Era uma aliança entre o Vaticano e os príncipes alemães, né? E aí ele diz que a terceira Roma ela teria aprendido com os dois primeiros erros e não teria essas fraquezas, nem de se deixar vencer pelos bárbaros, nem pelo cristianismo. Ou se enfraquecer pelo cristianismo, que para Nietzsche falava que o cristianismo é a filosofia do escravo, né? Do cara dar outra face, né? Ame o seu inimigo. Nietzsche fala, não, a gente tem que arrebentar com o inimigo. Morte aos fracos e acabou, né? Por isso que ele escreve o livro Vontade de Potência, né? Ele quer o poder... a gente não pode esquecer também que Nietzsche está escrevendo numa época que a Alemanha está se unificando. Então é Bismarck, né? Precisamos unificar o nosso país, né? Não existia o país Alemanha. Isso é interessantíssimo, né? Você pensar que quando os imigrantes alemães vieram pro Brasil, não tinha Alemanha ainda, meu irmão. Os caras estavam saindo da Prússia. É mesmo? Cara. Não tinha. Nem Itália também não, Era outra configuração. Né? Não tinha Itália nem Alemanha, meu irmão. Depois os caras tiveram que correr atrás aí de certidão de nascimento, passaporte, que não eram ducados, regiões, né? Regiões do Império que tinha. Porque isso foi até o motivo da Primeira Guerra Mundial, porque... os países foram se unificando, virando estados nacionais, e começou o imperialismo. Eles saíram pelo mundo pegando território para eles, né? E aí a Alemanha e a Itália viraram países muito depois e falaram, porra, não sobrou nada para mim não, quero uns territórios também, meu irmão. Aí começa a Primeira Guerra Mundial, entendeu? E aí, por que a gente estava falando nisso? Tem essa teoria de que... Do Império Romano. Do Império Romano, o Terceiro Reich seria o... Por que é Terceiro Reich? O que é o Reich? É o Terceiro Império Romano. É a Terceira Roma, entendeu? Mas seria os Estados Unidos ou seria uma coisa maior do que os Estados Unidos? Pro Hitler, o Terceiro Reich seria o Império Alemão restaurando o Império Romano na Terceira Roma do Maquiavel. Mas aí não deu certo. Alguns dizem que eles foram derrotados, outros dizem que eles transferiram o projeto para os Estados Unidos. Que a cúpula que manda ainda é de origem nazista. Aí você pensa assim, alemães ali... Henry Kissinger era um alemão que era o cara mais poderoso e dava pitaco em todos os governos, independente de democrata, republicano. Qualquer presidente que se elegia, ele ia lá na Casa Branca, lá no Salão Oval e falava, ó, que eu acho que você deve fazer isso, e acabou mesmo. E aí o cara vem da Floresta Negra lá da Bavária, né? Da Baviera, alemã, né? O nome do cara não é Henry, né? Heinz Kissinger, né? Então, inclusive, hoje o líder lá do Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, ele diz que ele decidiu ingressar na política por causa do Henry Kissinger.
E aí a gente tem o grupo Bilderberg, que é de um dos príncipes lá, reis da Holanda, que trabalhava com Hitler. Eu vi sobre essas reuniões do grupo Bilderberg, cada vez em um lugar diferente. Sim. Tem uma parte secreta, uma parte aberta. Não, e o quê? São banqueiros, são... pessoas influentes do mundo inteiro. Pra global. discutir os próximos 10 anos, o que a gente vai fazer daqui pra frente, né? Eles combinam tudo ali. Aí você vê, por exemplo, o Donald Trump falando que luta contra o Deep State, né? Contra o pântano, contra o Shadow Government. Mas Peter Thiel, que é braço direito dele no atual governo, e o Sam Altman da OpenAI sempre participam do grupo Bilderberg, pô. Estão direto lá. Então essa galera tá no poder, pô. E fizeram um livro, né, sobre isso, parece que... Então, o Daniel Stulin, ele tem um livro, foi um dos primeiros livros sobre o grupo Bilderberg. Só que esse cara, muita gente vai ler esse livro achando que ele é anticomunista. O Daniel Stulin, ele é um cara marxista. Ele critica e se interessa pelo grupo Bilderberg porque originalmente o grupo Bilderberg era para fazer uma propaganda do capitalismo na Europa ou no mundo, impedir o retorno lutar contra a União Soviética, né? Então por isso que ele criticava muito. Só tô dando essa dica porque muita gente vai ler e vai falar: Daniel Stulin é um cara de direita que tá lutando. Não, ele é um cara marxista e ele vai criticar o grupo Bilderberg exatamente pela promoção do capitalismo. Só pro cara não ler e falar: pô, Daniel, tu me indicou um livro e não me explicou, né? Entendi. Só pra galera não se decepcionar, né? Mas é interessante pra caramba a história, né? E o príncipe, o rei da Holanda lá, o príncipe, ele era vinculado ao Hitler, né? Então, assim, se o grupo Bilderberg foi criado por um nazista holandês, esses caras mandam muito e ainda estão controlando a agenda global. É claro que vão dizer que eu não consigo imaginar que famílias ou pessoas muito poderosas, elas perdem o poder de uma hora para outra. Some de repente. Até assim, porque né? elas apostam em todos os cavalos, né? Elas não ficam total. assim... O cara tem plano A, B, C, D. Se tá a Alemanha contra o resto do mundo, ou não sei o que, eles não vão... vamos escolher um lado. Eles sabem que tem que estar no poder e eles financiam todo mundo. Exato. Então, E aí eu voltei naquela pergunta, por que eles foram, por exemplo, para a Argentina, né? É porque naquela época, nos anos 40, a Argentina era um dos países mais prósperos do mundo. E era uma Europa na América, né? E culturalmente, Culturalmente. Né? Então você vivia... É como se você ainda estivesse na Europa, só que no continente americano. Verdade. Então por isso, até pelo clima também, um clima mais ameno, né? Mais parecido com o clima europeu. Não só um clima de meteorológico, mas um clima cultural também, né? Uma atmosfera. Então por isso que eles escolheram ali Aí você tem a Patagônia, que é bem isolada. Da Patagônia você já acessa ali a parte do Polo Sul, que dizem que tem umas bases também lá e tal. Então a Argentina foi um lugar muito procurado por eles, né? Mas acabaram indo para Paraguai, Uruguai. Tô me reportando esse livro Baviera Tropical, né? Este é um canal não oficial. Acesse o episódio completo no comentário fixado. Se você gostou deste corte, aproveite para se inscrever no Pod Trechos. Deixe também seu like, sua inscrição e curta mais um corte.